Família, rótulos e crenças limitantes. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Meu nome é Gabriele Souza e que a minha história te inspire e ajude a transformar a sua vida. Olá, meus queridos amigos e seguidores. Hoje eu vou estar falando um pouquinho da minha história, sobre a minha família. No meu primeiro vídeo do canal eu comentei por cima e aqui eu vou dar mais detalhes sobre isso, né? Vou falar desde a minha infância. Sempre foi maravilhosa pra mim, ao meu ver. O meu pai e minha mãe sempre foram incríveis na minha vida. O meu pai sempre foi muito trabalhador, a minha mãe também. Eu, como criança, a imagem que eu tenho na minha vida, a imagem que eu tenho dentro da minha história, do meu cérebro, que os meus pais eram o casal perfeito. Mas, assim como todos os casais, nada é perfeito e nem sempre tudo dura pra sempre. Mas eu sou eternamente agradecida porque tudo que eu sou hoje é por causa dos meus pais, né? A gente teve muitos problemas na família, que por muito tempo eu vi isso como uma tempestade que não passava nunca e vi como histórias de novela, de filme que eu vivenciei, que eu achava que eu nunca ia vivenciar. Porque eu ouvi você falar que tá perto do fim. Mas o fim não é o fim de tudo. Mas enfim, tudo isso foi necessário para o nosso caminho. Esse era o caminho que Deus tinha trilhado para nossa vida. Esse era o caminho que tinha que ser e acontecer. E eu demorei também muito tempo para entender isso, né? Então, na minha infância, o meu pai sempre foi muito bem sucedido, assim. Meu pai e minha mãe, né? O meu pai já foi gerente de banco, já teve loja de carro, já foi gerente de construtor. Meu pai sempre teve trabalhos muito bons e meu pai sempre foi muito bom em tudo. E dentro de casa, o meu pai sempre foi a mulher da casa, né? Ele sempre teve o lado feminino mais aflorado do que o lado masculino. E a minha mãe já era diferente. Então, o meu pai, a nossa casa sempre foi muito linda, porque meu pai sempre foi muito caprichoso. Ele que fazia tudo, ele que botava a mão na massa, ele fazia acontecer. O nosso apartamento sempre foi incrível. Eu morei sempre no mesmo lugar. Daí, depois de 2009 em diante, que começou a minha história sozinha e em outros lugares que eu saí do ninho, né? Tá saindo da jaula o monstro, pô! Eu sempre fui grudada muito com meu pai e o meu irmão sempre foi grudado muito com a minha mãe. Só que a minha mãe sempre foi a minha melhor amiga e o meu pai era o ciumento, que puxava minha orelha, assim. Tanto que desde a minha fase de adolescência, assim, a minha mãe me ajudava a sair escondida, daí eu dormia nas minhas primas. Eu nunca fiz nada de errado, assim, né? Mas a minha mãe era a parceira que me encobria, que enfrentava o meu pai. E, claro, eu do meu lado eu via aquilo tudo como maravilhoso, mas com certeza aquilo ali criou um atrito muito grande no relacionamento dos dois. Eu não consigo lembrar como é que foi o relacionamento deles na minha infância em relação a brigarem um com o outro, porque muitas coisas eles não faziam na nossa frente. Eu achei isso incrível, porque eu nunca tive a visão ruim dos meus pais. Eu tive uma fase, assim, de ter muito medo do meu pai, porque a briga deles, o relacionamento deles já estava a um ponto que eles não estavam mais conseguindo guardar aquilo. Eles estavam explodindo a todo momento e era agressão verbal e física, né? Ai, meu Deus, que horror! Quando eu conto a minha história, normalmente as pessoas ficam horrorizadas. Ai, meu Deus, que horror! Tem que denunciar, tem que fazer isso. Tudo isso a gente fez naquele tempo, né? A gente passou por todo esse processo. Mas eu acredito que todo ciclo tem um fim. E eu acredito que aquele foi o fim do ciclo dos meus pais. Eu acho que talvez eles demoraram para encerrar esse ciclo e daí acabou total o respeito e daí veio a agressão de todas as formas. Não justifica tudo que aconteceu, seja agressão física ou verbal. Não cabe a nós julgar quem era o certo ou errado, porque os dois eram errados, né? Mas aquilo ali foi a história deles, foi essencial para a vida deles, para eles tomarem o rumo que eles tomaram hoje. E até hoje eu vejo uma certa dificuldade daí por causa das crenças limitantes que eu falei pouco só, né, no vídeo anterior, e eu vou falar mais. Mas eu sempre fui uma filha bem amada pelos meus pais, tanto eu quanto meu irmão. Eu e meu irmão, a gente sempre foi muito grudado, a gente sempre estudou em colégios ótimos. O meu irmão sempre cuidou de mim, me levava pra cima e pra baixo, porque eu era a preciosa dele, né? A gente sempre foi muito grudado. Hoje em dia que a nossa vida tá um pouco diferente, mas a gente continua muito amigo. Eu sei que a todo momento que a gente sempre precisar um do outro, a gente vai estar aqui pra ajudar. Claro que tiver no nosso alcance, né? A minha família me ensinou a gente nunca desistir um do outro, a amar muito, se preocupar muito. Meus pais sempre pegaram muito no meu pé e até hoje pegam e brigam nas minhas decisões, não são a favor das minhas decisões.
E o jeito deles se expressar machuca muitas vezes, e eu sou muito parecida com eles. Eu acabo machucando as pessoas próximas a mim. Quero os meus presentes agora! Estão vendo, querido? Quero meus presentes! Não poderemos segurá-lo por muito tempo. Apenas mais alguns minutos. Mas eu consigo hoje entender que esse é o jeito deles de amar. Esse é o jeito deles de agir quando eles estão preocupados, sabe? Eu tenho muita coisa triste nesse caminho, mas é sempre muito bom a gente refletir o aprendizado, as coisas boas que vêm de tudo isso. O meu pai nunca me deixou, meu pai e minha mãe, né? Nunca, eu falo bastante do meu pai porque eu era muito mais grudada com meu pai do que com a minha mãe, apesar da minha mãe ser muito mais minha amiga. Os meus pais nunca deixaram faltar nada dentro de casa, nunca deixaram a gente passar fome. Eu era uma criança muito mimada, eu sempre fui apaixonada por Barbie, qualquer Barbie que lançava, os meus pais me davam, me proporcionavam isso. Nos meus relacionamentos eu acabava afetando, porque isso acontecia de uma forma que aumentava o meu ego. E o meu ego de uma forma errada. Mas também eu era uma criança, eu não tinha essa consciência que tudo que eu tava fazendo era errado, né? Mas eu sempre fui muito bem educada, os meus pais sempre me transpareceram amor da forma que eles podiam me dar. Eu sou muito grata a eles por tudo isso. E eu já perdoei todas as coisas de ruim que aconteceu e que me machucaram muito. Isso foi uma coisa muito legal na minha família também. A gente sempre brigou demais, porque a gente tem um gênio tudo parecido. Só que era aquela briga que dava 10 minutos, meia hora, a gente já tava se amando de novo, se falando. A gente nunca pedia desculpa. Esse é um erro muito grande, né, gente? As pessoas têm muita dificuldade de pedir desculpa ou de, através de atitudes, se desculpar, né? De ações se desculpar. Porque às vezes a desculpa não é nem com a palavra. Mas pra mim é tão simples falar, ai, desculpa, me perdoa por isso. Eu aprendi a fazer isso porque eu sentia falta disso na minha família. E hoje eu faço isso com as pessoas e eu me sinto livre. E eu não peço desculpa só pensando no outro porque ele vai ficar melhor e vai me perdoar. Claro, a gente pensa nisso. Mas eu me sinto leve de pedir desculpa porque eu reconheci o meu erro. Daí o relacionamento dos meus pais tiveram seus altos e baixos, né? O principal motivo do término do relacionamento deles, além da falta do amor que já tinha ido embora, o meu pai sempre foi muito louco pela minha mãe e ele não conseguiu enxergar que ele tinha que olhar mais pra sua vida, pro seu caminho e esquecer um pouco a minha mãe, né? E a minha mãe já foi diferente, ela que teve coragem de pegar suas tralhas e ir embora. E foi no momento que eu não tava em Florianópolis, eu já tava nesse relacionamento que eu tô hoje. A minha mãe fez tudo isso sozinha, assim, teve a ajuda da família dela e tal. Isso era uma coisa que me incomodava muito. Como eu e minha mãe, a gente era muito amiga, quando eu fiz 18 anos, eu comecei a trabalhar vendendo persiana. Eu sempre fui muito trabalhadora, desde meus 14 anos. Isso é em outro vídeo que eu vou estar falando. Mas desde os meus 14 anos eu trabalhava e eu sempre fui muito trabalhadora. E eu já chegou um tempo que eu fazia as 5 coisas ao mesmo tempo. Oh my God! Uau! Quando você vai morar sozinha, você reflete bastante sobre o que é importante pra sua vida. Nada é perca de tempo, assim. A gente não pode perder o nosso tempo pra nada, sabe? A gente sempre tem tempo pra tudo. A minha mãe, ela sempre teve muito orgulho de mim, por mais que às vezes ela não concordasse com o meu caminho. Ela me ajudou, ela me deu o meu primeiro carro, porque eu vendia persiana, e nesse tempo que eu vendia persiana eu tinha muitos amigos de carro, só eu que não tinha. Então eu acabava alugando o carro deles, eu pagava gasolina e eles me ajudavam indo nos clientes pra instalar as persianas que eu vendia. A minha mãe ficou com uma leve pena, e também eu pedi, né, essa ajuda dela, ela me ajudou a me dar o meu primeiro carro. Então como eu tava sempre de carro, a minha mãe dependia de mim pra tudo. Isso, naquele tempo, não me incomodava. Me incomodava, só que não era uma coisa que eu deixava de fazer, porque eu fui acostumada a fazer as coisas que os outros querem que eu faça, e não o que eu queria fazer. Eu tô de saco cheio. Então eu fazia todas as vontades da minha mãe, todas, pra cima e pra baixo, levando ela, lá. E isso também foi algo que o meu pai, no relacionamento deles, acostumou a minha mãe, que não tá errado também, cara. Nada tá errado, né? O meu pai mimava muito a minha mãe. O exemplo de romance na minha vida e o porquê que eu tenho um lado muito romântico sempre veio muito do meu pai. Meu pai sempre foi de dar muito presente pra minha mãe, flores, levar pra jantar. Eu não sei se isso... Eu consigo ver de uma forma leve como se fosse um romance, mas conversando com a minha mãe ou conversando com eles e tal, meio que parecia uma possessão, assim. E eu tento ver tudo isso de uma forma diferente, porque a gente tem que tentar entender todos os lados e tentar também entender que aquilo foi a forma dele de se expressar e de
pedir perdão, enfim. Por mais que ali foi o fim do ciclo, né? Não tinha mais o que fazer. Foi muita coisa acumulou e eles não souberam se equilibrar e também não quiseram. E aí o relacionamento se acabou. Mas chegou um tempo também que esses paparicos do meu pai pra minha mãe não funcionava mais. Então tudo começou a virar um inferno, assim. Foi a cena de novela que eu comentei no início do vídeo. Agressão verbal o tempo todo, era agressão física e eu vivendo no meio daquilo tudo. Eu era uma adolescente, eu já era psicologicamente desequilibrada, eu já me tratava com psicólogo desde pequena por causa dos meus relacionamentos, mas não era só isso. Daí os meus pais começaram a me levar também para um lado mais espiritual, né, o centro espírita que eles frequentavam. Lá eu fiz muitos tratamentos, meu Deus, todas as ajudas possíveis os meus pais se doaram pra minha melhoria de várias formas e também eles procuravam isso pra eles, só que eles não estavam sabendo se agarrar em alguma coisa pra ver que a vida deles era muito mais do que aquilo ali, muito mais que um relacionamento dolorido e sofrido, que já tinha, eles não queriam entender que o ciclo acabou, e eu acho que até hoje eles não entendem que aquele ciclo se foi e que agora eles têm que estar abertos ao novo. Mas por que eles não conseguem se libertar também, né? Daí são as crenças limitantes que eu falei ali no início que a gente ia falar sobre isso hoje. Quando a gente vem de uma sociedade que rotulou toda a nossa vida, o jeito que a gente tinha que se vestir, o jeito que a gente ia comer, o jeito que a gente tinha que dormir, a casa que a gente tem que ter, o carro do ano que a gente tem que ter, o namorado do que a gente tem que ter, a faculdade, o estudo. Quando um ciclo da sociedade diz o que é certo pra tua vida, é muito difícil, e diz isso desde a tua infância, é muito difícil de tu se desapegar disso e querer enfrentar e ver que todos os seus sonhos são possíveis, né? Porra, isso é uma sacanagem de fazer isso, cara. O meu lado sonhadora vem do meu pai. O relacionamento dos meus pais também começou a acabar. O principal motivo foi dinheiro. Eu cresci nesse universo, que eu tinha que ter dinheiro pra pagar coisa, que eu tinha que ter dinheiro. Daí sabe o que aconteceu? Eu sempre tô com o nome sujo, eu nunca tô estabilizada financeiramente, eu nunca tenho dinheiro sobrando, blá 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 blá. Já fui muito consumista, hoje eu não sou mais. Eu fui criada daquele jeito e como eu dizia, eu não quero isso pra minha vida. Aí eu acabava tendo isso na minha vida, porque eu vivia nesse universo, né? Eu vivia com essa experiência dentro de casa, então é óbvio que eu ia seguir um pouco desse caminho. Então o relacionamento dos meus pais se acabaram por causa disso. Ah, Gabriel, tu não falou muito do teu irmão até agora. Por que eu não falei do meu irmão até agora? O meu irmão sempre foi o irmão exemplar. Eu que sempre fui a ovelha negra da família. Eu sempre fui a que aprontava muito, a que fazia bagunça, a que chamava atenção, a que esperneava, a que no colégio jogava papel no teto, a que soltava peido alemão com os guri, a que ia pra direção a todo momento, a que as notas eram ruins no colégio. E o meu irmão já foi totalmente ao contrário, ele foi o primeiro filho, então os meus pais conseguiram dar algumas prioridades a mais pra eles e também coisas, por exemplo, o meu irmão fala inglês desde muito novo porque meus pais botaram ele num curso. E através do inglês ele conseguiu uma bolsa que ele foi muito cedo pra fora. Então por isso que eu não falei muito, meu irmão não teve nesse processo que eu tive junto com a minha família. Então meu irmão foi pra fora muito cedo, ele já tava decidido, já sabe, já tinha a inteligência muito mais aflorada que a minha, porque meus pais conseguiram dar um estudo melhor pra eles de várias formas. E depois que eu cresci, eu falei, mãe, por que vocês nunca me investiram no inglês? Eu já poderia estar falando inglês, eu entendo inglês. Eu não falo fluentemente, mas eu entendo muita coisa. Mas eu entendo também porque eu assisto muitas séries. E eu preciso desse universo também pra minha vida, né? De falar a língua inglesa. E a minha mãe fala, a gente te botou no inglês porque as tuas notas eram horríveis. Mas porque eles tinham crenças limitantes. Se ela não é boa no colégio, ela não vai ser boa no inglês. Mas isso tá errado. A gente nem vai ser bom em tudo nas áreas da nossa vida, né? Então, eu sou boa em produzir eventos, eu sou boa em falar com pessoas, eu sou boa em negociar, eu sou boa em firmar parceria, eu sou boa em resolver coisas rápidas, eu sou boa em instalar chuveiro, a organizar a casa, sabe? Eu sou boa em várias outras coisas da minha vida. Então, não é porque as minhas notas no colégio eram ruins, porque eu era arteiro, porque era isso, porque eu era aquilo, que no inglês eu não ia levar adiante, muito pelo contrário. E daí isso me magoou, assim, né? Porque eu falei,
Eu achei que os meus pais não tinham me dado curso de inglês porque não tinham condições, porque eu já vim numa criação que o meu pai perdeu o emprego, perdeu tudo, e daí o meu pai virou corretor autônomo porque ele foi correr atrás dos sonhos dele, e daí isso interferiu no relacionamento dos meus pais, porque minha mãe sempre foi a típica pessoa da sociedade que arranjava um emprego que ela razoavelmente gostava e se aposentou nesse emprego. Ela, na verdade, estava procurando dinheiro para botar comida em casa, para pagar as contas de casa, para poder viver e poder sustentar os seus filhos. E o meu pai já foi seguir os sonhos dele, que era ser corretor autônomo. Então não é sempre que vende, não é todo ano que vende. Ali começou o atrito deles, né? E nesse período que eu tava vivendo essas agressões verbais e físicas dos meus pais, o meu irmão foi pra fora do Brasil e ficou lá muito tempo e a gente não queria preocupar ele, então a gente não contava tudo que a gente tava vivendo e presenciando e tal. Então eu fiquei, período das agressões, com muito medo do meu pai. Minha mãe nunca me botou contra ele, mas fiquei com muito medo do meu pai. Cheguei a ponto de fugir, dormir na casa da minha tia, que era algumas ruas depois, sozinha na rua. Senhora, a senhora gravou, dá licença? Porque eu tinha muito medo do meu pai. Até o dia que eu parei pra pensar, pera lá, o problema é dos dois, não é meu, por que eu tenho que ter medo do meu pai? Eu vou enfrentar o meu pai, ele não vai falar assim comigo. E daí foi o que funcionou, assim, né? Tive um episódio muito ruim com meu pai. Meu pai se entregou um tempo pras bebidas, fumava cigarro e chateação da vida e incomodação, relacionamento desgastado. Imagina, um monte de coisas. Eu sempre fui muito trabalhadora, só que tudo que eu ganhava era pouquinho, né? Mas eu era muito orgulhosa, porque eu queria trazer orgulho pros meus pais. Chegou um dia que aconteceu um episódio muito feio, e eu fiquei 2 anos sem falar com meu pai por causa disso, né? Magoou uma amiga que tava junto, que nem conhecia os meus pais. Mas já são águas passadas, né? E mágoas passadas também. Que também foi muito importante, mas eu fiquei 2 anos com muito ódio de ver meu pai na rua e fingir que eu não conhecia ele. Eu saí de casa, não sabia nem pra onde eu ia, eu só saí com uma trouxa de roupa. Mas como eu tinha muitos amigos, todo mundo deixou eu ficar na casa deles. Me entreguei a bebida nesse período. Bebi todas, eu já tinha 18 anos. Bebi todas. Tive meu primeiro namorado. Minha mãe sofria muito. Voltei pra casa depois desses 2 anos, mas não falava com meu pai, né? Então foi vários episódios. Até o dia que eu entendi que o perdão não era pra ele, o perdão era pra mim. Então, além de eu perdoar ele, que eu também achei necessário, eu me perdoei. Eu me perdoei por sentir aquilo tudo que eu sentia por ele. Eu me perdoei por vários fatores, porque nesse período que meu pai não falava comigo, se eu contar pra vocês tudo que eu já aprontei, eu sempre trabalhei muito com balada, sempre fui muito festeira e rueira. Eu já me meti em cada coisa, eu não tinha R$1 no bolso, eu já fui pra balada e quando voltei faltou gasolina no meio da BR. Meu pai que foi me socorrer sem falar comigo. A bateria do meu carro estragou, eu não entendia muito bem dele. Meu pai foi lá me socorrer sem falar comigo. Então assim, por mais que a gente tava tudo magoado, tudo sofrido, cheio de coisas, cada um tinha o seu jeito de pedir desculpa e de perdoar. E o jeito do meu pai era esse. Meu pai nunca veio, desculpa filha por isso, desculpa por aquilo, mas ele vinha com ações. Se tá certo ou errado, muitas vezes eu julguei errado. Mas é o meu errado, que é errado pra mim. Mas pra ele não tá errado. Pra ele é a forma dele de se desculpar, ou eu aceito e tá tudo bem, né? Amo muito meus pais. O amor, ele nunca, nem sempre vai ser o mesmo. A gente nunca vai ser o mesmo. Então, a gente não pode, eu quero ter o meu relacionamento do passado com a minha família. Não, não vai ser isso, sabe? Mas família é família. São os únicos que sempre vão estar do teu lado, que não vão te abandonar, que vão te amar incondicionalmente, independente do jeito que tu for, do sexo que tu for, se tu tiver deficiência ou não. Ai, Gabi, mas a gente vê muita gente por aí que não tá nem aí pros filhos. Ou eles não tiveram uma criação que ensinasse pra eles o que é família, o que é amor, ou eles não quiseram se apegar a isso, ou eles não estão bem com ele mesmo. Enfim, existem vários fatores também que contribuem pra isso. Mas, ao meu ver, família nunca te abandona. Por mais que não acredite, não concorde, mas eles sempre vão estar ali pra te amar. A gente tem que respeitar eles do jeito que eles são. E entender que eles vieram de uma geração antes da gente. Eles não vão mudar com tanta facilidade. Então, se nós podemos mudar, por que a gente não pode respeitar, por mais que a gente não concorde? E eu amo muito a minha família. E o amor, independente de tudo isso, de toda a nossa história, de todos os nossos problemas, eu acho que o amor supera tudo, o amor une. Nunca seremos iguais do que a gente foi antes, a nossa relação também nunca vai ser igual como ela era antes, mas ela vai ser como ela tem que ser,
E a minha frase final desse vídeo é que o amor supera qualquer coisa. O amor, ele transforma a vida. O amor, ele salva, ele resgata, ele é o amor. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve aqui no canal, dá um like, passa pros amigos. Se vocês acham que vai inspirar alguém, que a minha história tem a ver com a relação de alguém e se ela tem a ver com a sua vida, compartilha isso com a gente também, entre em contato comigo, comenta aqui. E até a próxima!